mas de maneira geral, como é que você enxerga essa situação da educação no Brasil e como você enxerga possíveis caminhos de mudança, né? Só para lembrar que o PCB tem dois movimentos importantíssimos que constroem uma possibilidade de uma educação ligada ao poder popular, que são o MUP e o MEP, né? O Movimento por uma Universidade Popular, e o MEP, que é o Movimento por uma Escola Popular. Então, se você aí jovem, que é universitário ou estudante, e quiser conhecer mais sobre esses dois movimentos, só procurar MUP e MEP, que você já vai ter site lá, um monte de coisa para ler, um monte de coisa para ver, uma galera muito massa. Sim, a educação é hoje o novo foco de ataque, né, do governo neoliberal, esse atual e possível. Esse está atacando de forma fascista, né? Em todas as áreas, né? Cortou recursos das universidades federais e da pesquisa, né? Então, a gente tem que impedir isso e tem que elevar os recursos, né, da educação em todos os níveis, mas ela é a educação é uma área de ataque também de outros governos em outras épocas, né? Porque não é porque o número de universidades ou de escola que necessariamente você está produzindo uma educação emancipadora, uma educação, como nós entendemos, que é um processo em que você vai colher o conhecimento, e não um local onde você vai ser treinado para vender sua força de trabalho, que é isso que se transformou a educação brasileira. Um local onde você vai ser treinado, adestrado, né, para vender sua força de trabalho. Então, o nosso projeto para a educação, em primeiro, a gente brecar todos esses ataques, então, revogação da reforma do ensino médio, que é uma tragédia, impedir de todas as formas o homeschooling, porque o homeschooling é a precarização do trabalho docente. Você acha que vai ter pai e mãe que não tem tempo nem de olhar para os filhos, porque tem que trabalhar muito, e quando não está trabalhando, está procurando emprego, está vendendo bolo no ponto de ônibus, como é que vai educar as crianças em casa? Então, vai um conjunto de fornecedores, né, de professores de homeschooling, só que esses professores, esses tutores, esses acompanhantes, esse sei lá o quê, né, terão as condições de trabalho mais abjetas, mais precarizadas possíveis. Fora a questão ideológica que envolve o homeschooling, né? Porque a educação ela tem que ser pública, gratuita e laica, né? Ela não pode estar vinculada ao que a minha religião acha que é ou não é. O conhecimento está separado das crenças das pessoas. A gente sabe que não está muito, né? Mas tudo bem. Vamos considerar que, pelo menos, depois do iluminismo, né, o conhecimento, ele é o mínimo que a gente tem que ter separado, quer dizer, tem que ter uma separação mínima, né, das questões religiosas. Então, todas essas lutas nós temos que encaminhar. E, por fim, né, o que a gente tem que fazer é construir, tanto no ambiente das universidades e das escolas, com o movimento estudantil e o movimento sindical, o movimento pela Universidade Popular e o movimento pela Escola Popular. Mas não é só nesses ambientes, é também com a classe trabalhadora em geral, né? É trazer este movimento, que ele significa, porque muitos pais e mães da classe trabalhadora querem, na verdade, que seus filhos sejam bem treinados para terem um emprego melhor do que eles. E eles precisam entender que eles não percebem isso, mas são justamente os filhos da classe dominante, os filhos da elite, que têm um conhecimento amplo, né, um conhecimento não tecnificado, que tem os melhores empregos, né? Então, ter uma melhor colocação, inclusive no mercado de trabalho, não é aprender um ofíciozinho desse tamanho, que depois esse ofício deixa de existir e você é descartado, né? E não é essa a função da escola, né? A escola não tem que treinar gente para o mercado de trabalho. A escola precisa ser o espaço do conhecimento, da criatividade, do avanço da ciência. É esse o espaço da escola, né? E temos que fazer esse debate, porque a Rede Globo está todo dia, e os comentaristas estão todo dia dizendo que o problema da força de trabalho no Brasil é sua baixa produtividade porque a escola é ruim.
E quem diz que é a escola que tem que levar a produtividade do trabalho? Aonde que inventaram isso? Eu sei onde inventaram, né? Na teoria do capital humano, que faz uma associação ridícula. A teoria do capital humano diz que quanto mais anos de escolaridade, maior o seu salário. Aí eu pergunto, por que no Brasil as mulheres sempre tiveram mais escolaridade do que os homens e têm menores salários? Derruba empiricamente a teoria do capital humano. É isso, né? O Gary Becker, que está com certeza abraçado com o diabo no inferno, que inventou essa teoria do capital, um dos grandes teóricos neoliberais que vai falar dessa parada aí, é isso, ele simplesmente não vivia. Provavelmente, né, chat, ele era herdeiro, né? Provavelmente ele era herdeiro e mostra, mas ganhou o prêmio Nobel, o que prova, mais uma vez, que ganhar um prêmio Nobel não é grande coisa, tá? Não é tão legal assim. Só uma observação, é que tem muita gente que cria essas teorias que não são necessariamente herdeiros, né? A gente tem que entender que a universidade, ela é um aparelho privado de hegemonia. E por ser, isso no termo que o Gramsci colocou, privado, aí não quer dizer que ele seja do setor privado, né? No setor de que ele trabalha para o capital, para o privado. E aí, por incrível que pareça, muitos pesquisadores, professoras, professores, que vêm da classe trabalhadora, muitas vezes, assumem, né, o papel de serem os propositores dessas teorias mais reacionárias, muitas vezes, né, conservadoras e reacionárias. Isso tem a ver com a própria estrutura que a universidade tomou durante o século XX, né, que foi a compartimentalização do conhecimento, né, e o conhecimento foi ficando cada vez mais técnico e menos... ele não é dialético, né, ele é positivista, né, epistemológico. Então, tem uma forma de pensar o conhecimento, né, que leva a que a própria produção do conhecimento, que é isso que a gente está falando, esteja ligado com os interesses da ideologia dominante. Por isso que é ridículo, né, achar que a universidade brasileira é um antro de marxismo cultural, que nada, a gente é massacrado. Eles que nós não somos cientistas, enquanto, na verdade, quem não é cientista são eles, né? Então, muitas vezes, só para comentar o chat, né, falou assim, ele era herdeiro. Herdeiro não vai para fazer pesquisa na universidade, não, porque isso dá muito trabalho. Herdeiro vai curtir a vida, né? Ele é, na verdade, o fruto de um tipo de universidade que só produz esse tipo de gente. Eu tenho centenas de exemplos na área de economia. Não, na verdade, é todo mundo menos meia dúzia. Exatamente. Nossa, camarada, se você visse as coisas que eu e esse seleto grupo de pessoas do chat assistimos, umas coisas absolutamente aterrorizantes, assim. Eu imagino. Eu me pergunto como a minha sanidade mental se mantém e eu sempre respondo, ela não se mantém. Esse é o meu segredo. Eu já perdi as estribeiras. Aí perdi, então perder um dia mais, um dia menos, não faz diferença, né? É isso, sinteticamente é isso. E para finalizar, a nossa conversa está se estendendo bastante e eu tô achando muito legal porque tá indo embora com uma naturalidade muito boa, assim, e é legal porque a gente tá com 450 pessoas assistindo a gente simultaneamente, tanto no YouTube quanto na Twitch. Que bom. E a gente tá conseguindo manter essa galera aí durante todo esse tempo para falar desses temas que são tão importantes. E então a gente queria finalizar, porque, mais uma vez, uma fala sua ganhou um destaque nas redes sociais, que foi uma frase que eu acho muito bonita, né? Eu acho ela muito, muito foda, com perdão da palavra, eu acho ela muito foda, e que é essa ideia de que o comunismo é a proposta mais generosa que a humanidade já produziu. Né? E para finalizar, né, a pré-candidata comunista à presidência da República, por que o comunismo, Sofia? Então, veja só, a humanidade, pelo menos de alguns milênios para cá, né, viveu em sociedades de classe, quer dizer, não toda a humanidade, né, uma grande parte
do mundo de classe, mas, enfim, a história da humanidade ocidental, né, viveu, a história dá conta, né, de que vivemos em sociedades de classe em que uma classe dominante explora a classe trabalhadora em diversas formas sociais diferentes, né. O capitalismo, infelizmente, ele destruiu todas as outras relações sociais, e muitas destas outras relações sociais não eram relações de classe, por exemplo, dos povos indígenas que viviam no nosso território, né? Eles viviam, estavam muito bem, maravilhosos, felizes, trabalhavam 3 horas por dia, depois iam brincar, nadar, quer dizer, não tem essa separação entre o trabalho e a brincadeira, o trabalho e o lazer, tudo é a vida, né? É a vida na sua plenitude. E aí, isso também foi destruído, nós estamos no capitalismo, e o que nós queremos é retomar a ideia da vida na sua plenitude. É evidente que a gente não está propondo um regresso ao que o Marx chamava lá de sociedades primitivas. Não é isso, porque a história mudou, né? Nós vivemos numa outra realidade, nós temos 7 bilhões de seres humanos que têm que dar conta de tudo isso. Então, o comunismo é uma proposta de construção de uma sociedade em que, se a gente eliminar as diferenças hierárquicas de classe, nós vamos permitir, aí sim, o exercício pleno das diferenças entre nós. Quer dizer, eu não sou Sofia da classe A, B, C, da classe trabalhadora. Eu sou Sofia porque eu gosto disso, porque eu posso fazer aquilo, né? Tenho um pleno poder de exercício da minha subjetividade de forma objetiva, né? O que a gente não encontra num outro modo de produção. Mais ainda, né? As diversas relações que nós estabelecemos, e nós já falamos um pouco aqui, do ser humano com a natureza, é uma relação diferente. Quer dizer, para que você vai extrair da natureza aquilo que você não precisa, ou aquilo que vai ser jogado fora? Quer dizer, vai voltar para a natureza como lixo, porque volta para a natureza, nada sai da natureza, né? Está tudo aqui na natureza, planeta Terra, né? Mas a gente extrai isso e isso não tem uma utilidade real, ela é uma utilidade para o capital. Ela tem sim utilidade para o capital, a embalagem, a propaganda, o desperdício tem uma utilidade para o capital, mas não para a humanidade, né? Aí outro dia, numa sabatina, alguém me perguntou, mas o socialismo não deu certo. Eu falei, olha, primeiro que nós tivemos algumas experiências socialistas que não deram certo, outras que continuam e que a gente não sabe se vai dar certo ou não, mas estão aí, né, são diferentes, tem diversidade entre eles. Agora, o que nós temos que dizer aqui, em alto e bom som, é que o que não deu certo é o capitalismo. O capitalismo não deu certo. Eu acho que essa vai ser a outra frase que vai virar camiseta, né? O capitalismo não deu certo, entendeu? Por quê? Não deu, gente. A gente não está aqui falando disso. Deu certo aonde? Onde o capitalismo deu certo? As pessoas adoram criticar os comunistas e falar assim, vai para Cuba. Cuba deu certo. Compara qualquer outra ilha do Caribe com Cuba. Veja as condições de existência dos cubanos, das cubanas e de Porto Rico, que é um protetorado dos Estados Unidos, que é uma ilha do Caribe. Veja as condições de existência. Veja como Cuba deu certo. Então, não deu certo para o capital em Cuba, né? E olha que Cuba sofre um bloqueio. Então, o comunismo é a proposta mais generosa porque é a única forma que nós temos, quer dizer, é uma perspectiva que nós temos de retomar uma relação social que seja para os seres humanos, todos eles, e não para uma classe social. Porque as relações sociais que existem hoje, e que existiram no feudalismo, na antiguidade, no escravismo, elas eram relações sociais que tinham como objetivo os interesses de uma classe social, e não da humanidade. Uhum. Quando Marx fala que a classe trabalhadora ela não vai se emancipar, ela vai emancipar a humanidade.
Porque a burguesia, ela se emancipou dos senhores feudais, mas ela não emancipou a humanidade. Uhum. Os senhores feudais emanciparam os escravos, né, do modo de produção antigo, mas os senhores feudais não emanciparam a humanidade. Então, quem emancipa a humanidade com uma igualdade substantiva é a classe trabalhadora com a revolução e a construção do comunismo.